Olá! Hoje nós vamos conversar sobre diabetes tipo 2 e exercícios físicos. Vamos conversar sobre o manejo seguro na atenção primária à saúde. Se você não me conhece ainda, meu nome é Daniel Coriolano, eu sou médico de família e comunidade e tenho pós-graduação em medicina do esporte. Gosto de temas que envolvem prevenção de doenças, a promoção de saúde e conversar sobre esporte, sobre exercícios físicos aplicado naquela pessoa que tem diabetes tipo 2 é promover saúde. Eu compartilhando conhecimento com você, você aplicando nos seus pacientes, compartilhando com os colegas, sejam médicos, sejam estudantes de medicina. Então, é um prazer sempre receber você aqui nessas transmissões online que faço aqui na rede. Então, vamos conversar sobre diabetes tipo 2 e exercício, já estabelecendo um grande objetivo para esse encontro, que é ter conhecimentos adequados para que possamos manejar nossos pacientes que tenham, porventura, diabetes tipo 2. E a gente vai ter a oportunidade de orientar muito mais do que faça uma caminhadazinha, porque mais ou menos é uma frase padrão que a gente pode encontrar nos consultórios. Nós não temos grandes conhecimentos sobre exercícios físicos, sobre uma indicação mais segura, uma indicação médica, e acabamos dizendo aos nossos pacientes que façam apenas uma caminhadazinha, sem uma orientação mais profunda, sem uma avaliação mais profunda e adequada de nós como médicos, como vigilantes daqueles pacientes que chegam até nós. Para se ter uma ideia, antes, em 1980, quando a gente tem os primeiros dados de prevalência da diabetes tipo 2, a gente tinha 7,6% de prevalência, e isso na população acima de 30 anos até 69 anos. Hoje, a gente tem aí, conforme o grupo etário, taxas aproximadas de 13,9%, 14% de prevalência do diabetes tipo 2. Percebam que cada vez mais está sendo diagnosticado, a nossa população tem uma tendência à obesidade por vários motivos que você já deve imaginar, e nós, em algum momento das nossas vidas, nós vamos nos deparar com aquele paciente que tem diabetes tipo 2 e nós vamos ter que conduzi-lo da forma mais segura possível, e é baseado nos conhecimentos que a gente vai debater hoje que você também vai pautar a conduta para o seu paciente. Falar de exercícios físicos e prevenção não é suficiente para nós médicos, como indivíduos que devem ter uma capacidade maior sobre os temas. Então, quando disserem para você que exercício físico faz prevenção de doenças, não se limite a entender apenas isso. Imagine que existe prevenção primária, prevenção secundária, prevenção terciária e até mesmo prevenção quaternária. Mas o exercício físico age na prevenção primária, ou seja, aquela pessoa que não tem diabetes tipo 2, se fizer exercício físico, ele está prevenindo a ocorrência da diabetes tipo 2. Mas também, quem faz exercícios físicos já tendo a diabetes, ele faz prevenção secundária. É um dos pontos que traz benefício para que nós, como médicos, indiquemos a atividade física regular para os nossos pacientes. É importante saber que existe já respaldo científico muito forte que nos diz que a prática regular de exercícios físicos reduz incidência de diabetes tipo 2, ou seja, reduz casos novos de diabetes tipo 2. Isso já está bem estabelecido. Agora existe um desafio, porque aquele paciente que vai iniciar a atividade física, ele já vai com 3 passos atrás daquela pessoa do seu grupo etário que não tem diabetes tipo 2. Aquela pessoa que tem diabetes tipo 2 tem menor condicionamento aeróbico, tem menor flexibilidade e tem menor força muscular. E aí você já pode lembrar de algum paciente que disse que tentou iniciar uma rotina de exercícios físicos, mas não conseguiu estabelecer aquela rotina por um grande período de tempo, porque não acompanhou o colega que estava acompanhando, um familiar, e pode ser, um dos motivos pode ser esse, porque ele tem menor condição física em relação aos seus pares, em relação a outros membros de mesma faixa etária de similar constituição física. Por isso que o treinamento para esses indivíduos tem que ser mais individualizado. Imagina só que você, que não tem diabetes tipo 2, já deve ter uma planilha de treino já bem adaptada para você. Imagina só quem tem diabetes tipo 2, os cuidados mais profundos que tem que ter. Então lembra que esses 3 pontos, o paciente que tem diabetes tem em desvantagens.
condição aeróbica, menor flexibilidade e menor força. E aí você deve imaginar o seguinte, ou se questionar sobre como o exercício físico age naquele paciente que tem diabetes tipo 2. Por quê que o esporte, que o exercício físico é benéfico? Primeiro ponto, ele reduz a resistência insulínica, ou seja, os receptores ficam mais ávidos a receber aquela insulina e tem uma redução do nível glicêmico. E essa redução do nível glicêmico, essa redução da resistência insulínica ocorre de 24 a 72, até por 24 a 72 horas após a sessão de treino. E aí você já deve imaginar que alguns remédios, alguns fármacos, tem uma meia-vida de 12 horas, de 24 horas. Olha só o exercício que tem uma meia-vida de 72 horas, que é o efeito de redução do nível glicêmico por até 72 horas. Isso é muito benéfico para o paciente. Então, com essa informação, você já sabe que o seu paciente não deve passar mais de 3 dias sem participar de uma rotina de treinamento, sob o risco de ter o seu nível glicêmico elevado e com isso você tem que elevar mais uma vez o fármaco. Se ele mantém uma rotina adequada de exercícios físicos, respeitando a frequência mínima de intervalo de 3 dias, você pode até reduzir o fármaco em algum momento. Outro mecanismo de ação do exercício físico é através do GLUT4, que é uma proteína transportadora de glicose independente de insulina. E ela é ativada pela contração muscular. Então, aquela pessoa que faz exercício físico regular, tendo aquela contração muscular de maneira frequente e repetida, ele vai ter um melhor nível glicêmico em virtude da translocação do GLUT4. Ele vai ter uma redução da glicemia por entrada de glicose na célula por mecanismo independente de insulina. Ou seja, mais um benefício do exercício físico. E você pode fixar essas duas informações para que a gente dê seguimento. Então, o exercício físico reduz a resistência insulínica e, somado a isso, existe a translocação do GLUT4, onde o efeito hipoglicemiante é independente de insulina. Ou seja, o paciente que faz exercícios físicos regulares, ele tem um efeito agudo do exercício e tem um efeito de longo prazo. O efeito agudo é observado através do hemoglicoteste ou glicemia capilar, até mesmo a glicemia de jejum, e o efeito de longo prazo você observa através da solicitação da hemoglobina glicada. Antes de liberar o seu paciente para a atividade física, você tem que ter segurança para isso. E a segurança vem a partir de uma avaliação pré-participação em exercício, de maneira que possa ser dita de qualidade. E a gente utiliza as tecnologias mais antigas que tem na medicina, que é a anamnese e exame físico. Vamos conversar sobre cada um dos pontos da avaliação pré-participação em exercícios para aqueles pacientes que têm diabetes tipo 2. Na anamnese, no exame físico, você vai em busca das informações que comumente você já conhece. Eu destaquei alguns pontos interessantes, como buscar os fármacos em uso. Então, aquele paciente que usa beta-bloqueador vai ter uma resposta cronotrópica reduzida ao exercício. Ou seja, ele vai exigir muito do seu sistema cardiovascular. O beta-bloqueador não vai proporcionar essa resposta cronotrópica, o aumento do débito cardíaco, ele pode ter tonturas e até mesmo desmaio. Outra coisa que acontece com o beta-bloqueador é que ele reduz tremor de extremidades. Um exemplo disso, o propanolol faz com que haja redução do tremor de extremidade. E isso mascara os sintomas da hipoglicemia, atrasando o diagnóstico e proporcionando maior risco ao paciente. Os pacientes que utilizam também os secretagogos, como a glibenclamida, que é uma sulfonilureia, o fármaco vai estimular a liberação endógena de insulina. Então, o paciente já vai ter o efeito da redução da glicemia pelos mecanismos que eu citei para você, pelo exercício. Se ainda toma um secretagogo ali antes do exercício, ele tem uma chance maior de ter hipoglicemia. Aqueles pacientes que utilizam insulina devem ter um cuidado adicional na adaptação de dose pré-treino, principalmente da insulina de ação rápida. E eu vou falar mais detalhadamente sobre isso nos próximos slides. É importante que você questione sobre a vacinação. Então, ele tem um risco de ter lesão durante a atividade que ele vai praticar, de ter lesão na academia, se cortar, ou então se contaminar nos materiais, no bebedouro. Então, você verifica se ele está com a antitetânica atualizada,
verifica se ele está com hepatite B também atualizada, tanto para a segurança do seu paciente que faz atividades físicas. E, logicamente, você tem que questionar se ele tem intenção de praticar o exercício físico. E, de fato, não existe qual o melhor exercício físico. É uma pergunta muito comum, muito recorrente quando eu falo sobre o tema. Mas existe aquele que o paciente não tem contraindicação e aquele esporte, aquele exercício físico que o paciente deseja praticar. E uma grande informação que a gente tem nesse momento é que você deve evitar indicar o exercício quando o paciente estiver em pico da sua insulina. Vou falar especificamente de duas que nós temos com mais disponibilidade, que é a NPH e a regular. A NPH tem um pico de ação entre 2 e 4 horas, não faz um pico tão intenso igual a regular, mas esse é o período de tempo de 2 a 4 horas após a sua aplicação, o paciente não deve fazer exercício. E se no caso da regular, entre 2 e 3 horas é onde ela faz o pico, ele não deve fazer exercício nesse período, sob o risco de ter uma hipoglicemia. Se ele faz uso da NPH e a regular, essas são as informações. Se ele faz uso de outras, você tem que identificar no gráfico qual o pico de ação daquela insulina que ele faz. Se for uma insulina que não faz pico, tudo bem, a glargina é um exemplo. Mas se for insulinas que fazem pico, você tem que verificar e não prescrever a insulina, não deixar que ele faça exercício no pico de ação do fármaco. Utilizam insulina, eles não devem aplicar nos membros onde estão grupos musculares que vão ser demandados de maior intensidade durante a prática esportiva. Ou seja, aqueles pacientes que vão correr, não aplicar insulina em membros inferiores. Aqueles pacientes que vão para a academia e que vão fazer exercício de membro superior, não devem aplicar a insulina naquele membro superior no dia do treino. Então, colocar o mais distante possível. Lembra daquele mecanismo de translocação de GLUT4, onde o paciente vai ter uma maior absorção da glicose plasmática por mecanismo independente de insulina? Então, somado à insulina, ele vai ter hipoglicemia, um grande risco de acontecer a hipoglicemia. Então, não faz insulina nos grupos próximos aos grupos musculares onde vai treinar. E não aplicar insulina, essa informação, não aplicar insulina em região que vai ser muito utilizada durante o treinamento. Você tem que adaptar a dose da insulina rápida em algumas situações. Se o paciente vai fazer exercício físico leve, moderado ou intenso, aí você tem que definir. Você pode definir pela frequência cardíaca, pode definir pelo VO2, que você consegue esse dado pelo teste ergospirométrico. Você pode definir por uma escala subjetiva de Borg, onde você pergunta ao paciente, de 0 a 10, qual o seu nível de esforço nesse momento, ali, naquele momento do exercício. Se ele disser entre 7 e 8, ele está fazendo um exercício intenso. Se ele disser abaixo de 5, ele está fazendo um exercício leve e moderado entre os dois pontos. Se ele faz um exercício leve, você reduz, e o exercício durar 30 minutos, você reduz aproximadamente 25% da insulina rápida anterior ao treino. E numa situação mais extrema, se ele faz exercício intenso, que vai durar mais ou menos 30 minutos, você reduz 75% da dose da insulina rápida. Ao ponto de que se o exercício durar mais que 30 minutos, 1 hora por aí, você nem faz a insulina rápida. Dê uma olhada nessa tabela para que você fixe melhor as informações que eu estou te passando agora. É importante também a avaliação cardiovascular. Então, após a anamnese, você vai fazer o exame físico, avaliar a ausculta cardiorrespiratória, vai verificar a pressão arterial, vai verificar o pulso e com essas informações você vai identificando possíveis complicações daquele paciente que tem diabetes tipo 2. Por exemplo, se você encontrar uma pressão arterial sistólica com a diferença maior que 20 quando aferida em posição sentada e deitada, isso é um sinal de desautonomia, ou seja, uma neuropatia autonômica. Se você verifica que o seu paciente tem uma frequência cardíaca maior que 100 em repouso, também é um sinal de desautonomia. Então, são informações que você vai conseguindo na anamnese, no exame físico, que vai justificando a sua conduta em
alguns instantes. O teste de esforço também deve ser solicitado em algumas situações específicas, por exemplo, naquele paciente com mais de 35 anos, ou aquele paciente que tem mais de 15 anos de doença, ou até mesmo aquele paciente que, independente de idade ou de tempo de doença, já tenha alguma complicação ou comorbidade, como hipertensão, dislipidemia ou tabagismo. Se você fizer esse passo a passo que nós estamos conversando agora, você vai ter um paciente muito bem avaliado e você vai estar fazendo muito pelo seu paciente. Tá? Parabéns. A avaliação neurológica também não exige grande densidade de tecnologia. Até agora vocês viram que a conduta médica é pautada sobretudo no conhecimento, solicitando exame aqui o mínimo possível. Solicitamos de fato quando há necessidade, mas você já pode fazer muita coisa sem solicitar exame. A avaliação neurológica você faz em busca de dados de desautonomia, né, que é a neuropatia autonômica, ou da periférica. A autonômica eu citei para você, que é a alteração da pressão arterial sistólica maior que 20, quando comparados de sentado a deitado. A frequência cardíaca quando está mais que 100 em repouso. E você pode identificar também as lesões periféricas. Um bom exemplo da avaliação, que eu coloquei já tudo junto, da avaliação neurológica, é quando você faz o exame físico dos pés. Além da sensibilidade, que faz parte da avaliação da neuropatia periférica, você pode avaliar nesse momento, onde vai examinar os pés do paciente uma vez por ano, pelo menos. Você decora a letra IP, a letra E e a letra S, pés. Pulso, ectoscopia e sensibilidade. Uma forma bem fácil de você nunca mais esquecer sobre a importância de examinar os pés do seu paciente. Então, no pulso, você verifica o pulso pedioso e tibial posterior, pelo menos. Você verifica se estão simétricos, estão intensos, e aí você já prediz alguma situação de lesão nos pés. Você verifica também na ectoscopia sinais pré-ulcerosos, em busca de calosidades, ulcerações já bem estabelecidas ou pré-ulcerações, rachaduras, rarefação de pelos. Isso são sinais pré-ulcerosos que você deve ter muito cuidado com o seu paciente, e isso limita algumas atividades físicas que promovam um grande impacto sobre os pés. O outro ponto é a sensibilidade. Você utiliza dois aparelhos, dois equipamentos, o monofilamento e o diapasão. O monofilamento de 10 gramas no seu kit é o laranja. Você avalia no pé, nas partes onde exige maior pressão, se ele está sentindo, se está tendo sensibilidade. E com diapasão, você avalia a sensibilidade não superficial, como o monofilamento, mais profunda. E tem que ser o diapasão de 128 Hz. Você ativa ele, coloca nas eminências ósseas e pergunta se o seu paciente está sentindo aquela vibração. Se a resposta for positiva, ele tem sensibilidade profunda preservada. Os exames de avaliação nefrológica são exames laboratoriais. A microalbuminúria, a creatinina são marcadores de taxa de filtração glomerular. Mas lembre-se que aquele paciente seu, o paciente idoso, ele pode ter uma redução da taxa de filtração glomerular e isso ser fisiológico, em até 50% da redução da taxa de filtração glomerular, se o paciente não tem sintomas, não tem outros marcadores que indiquem lesão renal crônica. Então você pode ficar sossegado quanto a isso, mas manter sempre a vigilância, logicamente. Aquele paciente que tem lesão renal, ele vai ter algumas restrições ao exercício físico e restrições de consumo de proteínas. Mas saibam que quanto mais intenso o exercício, pode ser que o paciente elimine, pode ser que ele tenha microalbuminúria. Isso acontece nos atletas, mas devido à lesão muscular, microlesão muscular, que ocorre durante o treinamento de força, ou seja, da musculação, ele pode ter um aumento aí dos excretas. Lembre-se que o paciente que tem diabetes tipo 2, o seu paciente, tem que ser avaliado pelo menos uma vez por ano para lesão de olho. E aí você solicita, se você não é capaz de fazer a fundoscopia, você solicita ao oftalmologista, ele vai fazer a fundoscopia em busca de lesões de retinopatia. Ele, se possível, faz o mapeamento de retina, que aí documenta como está o fundo do olho. E aí, quando o paciente tem a retinopatia, ele vai ter limitação ao exercício físico. Haja vista que, em último estágio da retinopatia, tem neovascularização. E esses neovasos são frágeis. E aí, quando eleva a pressão arterial,
por exemplo, algum exercício que faz manobra de valsalva, faz com que haja rompimento dos vasos e o paciente pode chegar à cegueira. Existe essa tabela para que você tenha em mente de nível 0 a nível 5 de lesão de fundo de olho. A cada elevação do nível, há maior restrição para a atividade física. Quando o paciente tem lesão de fundo de olho, faz lá o seu tratamento, que é a fotocoagulação com o oftalmologista, e aí depende dele a liberação para os exercícios físicos, que pode chegar até 6 meses após o tratamento. Ele teria que ficar parado. Esses são pontos que nunca devem ser esquecidos. Se o paciente tem um hemoglicoteste, ou seja, a glicemia capilar menor que 100, ele tem uma contraindicação de fazer o exercício, a não ser que não tenha nenhum sintoma e consuma 15 a 30 gramas de carboidrato. Aquele paciente que tem diabetes tipo 2 e faz uma rotina de exercícios físicos de maneira de longo termo, ele vai ter uma redução do uso do fármaco, provavelmente. Então, você tem que ficar sempre vigilante a episódios de hipoglicemia e na redução da insulina ou dos outros fármacos que ele utiliza. Indique ao seu paciente que faça exercício físico com roupas bem adequadas para que facilite a troca de calor. O paciente que tem diabetes tipo 2, por conta da sua desautonomia, ele tem uma termorregulação alterada, ou seja, ele pode ter uma temperatura elevada e não se adaptar bem ao exercício e sair da atividade física. Isso tem que ser explicado para ele, até para escolher os melhores momentos do dia para praticar a atividade física, se possível, praticar num ambiente controlado com temperatura mais amena. É um paciente também que tem uma visão noturna mais prejudicada, aquele paciente pode ter risco de lesão adicional, quedas, se for fazer numa praça, por exemplo, que não está bem iluminada. Então, indica isso para seu paciente, dizendo que ele tem que fazer no ambiente iluminado, sob o risco de ter quedas e aí fraturas e todas as suas complicações. É indicado também que o paciente, além de fazer o aquecimento, ele faça o desaquecimento. Isso vale para todo mundo, porque o corpo, para voltar ao seu estado de repouso, ele precisa também que ocorra de maneira mais lentificada. No paciente diabético, que tem a termorregulação alterada, que tem a dificuldade para regular novamente a sua pressão arterial. Então o desaquecimento vai ajudar a ele voltar ao seu estado de repouso, certo? Então, acredito com essas informações que nós discutimos aqui hoje, que você já tem condições de fazer uma indicação mais precisa dos exercícios físicos, tem condição de fazer com que o seu paciente pratique o exercício físico de maneira mais segura. Então, o grande objetivo desse encontro de hoje, que é muito além de uma caminhadazinha, imagino que contemplamos. E fico à disposição para eventuais dúvidas. Vamos manter o debate, vamos manter um compartilhamento de informação aqui na rede. Muito obrigado por ficar comigo até esse momento aqui. As referências vocês podem visualizar no slide. Um forte abraço e a gente se encontra em próximas oportunidades.